Agora tem uma coisa que a gente tem que falar, que é o seguinte. O Marco Antônio perguntou aqui pra mim aqui no Instagram. Bruno, melhor pegar o Botafogo ou o PSG? Obrigado, Marco Antônio. O que vocês acham aí? Melhor pegar o Botafogo, ficar em primeiro e pegar o Botafogo ou ficar em segundo e pegar o PSG, que apanhou do Botafogo? Na minha opinião, a gente não tem que escolher adversário, não. Olá. Quem vir pra cima tem que estar preparado pra passar, porque não adianta ficar com esse pensamento. Não adianta. Tanto o Botafogo quanto o PSG, quem vir, pau neles. Mas é o melhor, tô dizendo assim. O que seria melhor, assim? A pergunta é o que seria melhor? Eu concordo que a gente tem que encarar todo mundo, mas o que seria melhor? Calma. Olha a emoção. O que seria melhor? Eu concordo. Não, claro que seria o Botafogo, né? Cara, não é que seria melhor nem mais fácil, mas assim, óbvio que é um concorrente que a gente já conhece, é um adversário que a gente já conhece. Ainda, não, mas eu não acho que é pior, porque eu acho que assim, é mais fácil quando você... Porque, cara, vamos lá. Pega 11 contra 11, bota na tela 11 contra 11, Botafogo e PSG. Cara, o PSG humilha. Então, assim, é melhor, entre aspas, a gente pegar o Botafogo, porque a gente já conhece os jogadores. O Gregory não vai jogar, e tá na mesma pegada também, né? O Gregory, o jogador do Botafogo, tá suspenso. Não joga. É um bom reforço pra quem passar aí. É, boa notícia. E aí, só que a gente tem um porém, né? A gente tem aqui, mais ou menos, pelo que eu tava lendo aqui, a gente tem 7 jogadores pendurados, né? O Palmeiras tem pra esse jogo. E aí, 7 jogadores pendurados, cara, é coisa, viu? Porque o Palmeiras tem 7 pendurados pra esse jogo de agora. E o Rio vai ser expulso. E lembrando que se tomar cartão, se não tomar cartão nenhum dos 7, contando o Abel, tá? São 6 jogadores mais o Abel. O Abel conta, porque conta. O técnico, se tomar mais um, ele tá suspenso. Não comanda o time nas oitavas. O Abel é maravilhoso. Agora, o Palmeiras tem 6 jogadores pendurados. É o seguinte, se não tomar cartão agora, mas tomar só 0, sabe quando? Só nas quartas. Se tomar nas agora, oitavas, não joga as quartas. Então só 0 os cartões, na verdade, nas quartas de final. Porque aí o cara, na quarta de final, tenta todo mundo zerado. Aí se tomar nas quartas da semifinal, não joga a final. Mas aí o cara tem uma chance. Caraca, agora, então tem que ficar bem pianinho hoje. Hoje pras oitavas, porque não pode tomar agora nem nas oitavas. Quem são os pés de rato que vai... Os pés de ratos que estão pendurados, vamos lá. A gente tem o Gustavo Gomes, o zagueiro, capitão do time, capitão da seleção paraguaia. O Giai, que tá no banco hoje. O Richard Rios, que tá titular hoje. O Piquerez titular hoje. O Rafael Veiga titular hoje. E o Felipe Anderson, que tá no banco. Além do nosso maravilhoso Abel Deus Ferreira. Seco pra você. Deveria escalar os pendurados ou não? 6 jogadores pendurados. Escalamos 4 deles hoje. Deveria ou não? Cara, falar que até dos bancos tem que colocar pra jogar também. Não, eu acho que assim, o Palmeiras tem um elenco forte, mas não tem como segurar. Tem que jogar, não tem como segurar. É que entendeu? Assim, você para pensar, colocou o Evangelista no lugar do Aníbal Moreno, tá machucado. Sim. Colocou o Marcos Rocha no lugar do Jai, por quê? O ataque do... O Jai tá com amarelo, né? O Jai tá com amarelo. E o ataque do Inter Miami é lento, porque é o Messi e coisa. E o Marcos Rocha, ele é lento. E ele é experiente também. Só que ele tem leitura, tem mais leitura. O Jai tem força física, só que o Marcos Rocha é mais da cancha ali, né? Sim. É o muletinha. É o muletinho. Mas ele é bom jogador. E aí no ataque, que ele coloca o Veiga, que tá pendurado. E, entre aspas, algumas pessoas defendiam entrar o Maurício, mas eu entendo a entrada do Veiga. Porque o Palmeiras hoje vai precisar propor mais o jogo. Porque o Inter Miami vai estacionar aquele busão lá dentro da área. Será? Vai. Os caras não vão vir pra cima. Sabe por quê? O empate é bom pra eles. Se eles não tomarem gol, assim, o Inter Miami não tomar gol e não fizer também, tá classificado. O Inter Miami vai fazer a melhor campanha da história da vida dele, até porque ele foi convidado pela FIFA por causa do Messi. O Inter Miami não era pra estar nesse campeonato. Isso é verdade, isso é verdade. Convidado pra ir pela FIFA. Porque a FIFA tinha que escolher um time do país sede. E aí escolheu o Inter Miami, porque naquele momento que a FIFA estava escolhendo, eles lideravam o campeonato estadunidense. Sabe o que aconteceu no final do campeonato? Não passaram nem pra próxima fase. Foram eliminados. Quem foi o último campeão de lá? Foi o Seattle Sounders. Caraca. E o Los Angeles Galaxy já ganhou outra, a CONCACAF lá deles e tal. Então, assim, o Inter Miami entrou como convidado. Por quê? Porque o Messizinho, tá, a confraria do Messi lá, tá, casado com o solteiro, tá todo mundo ali. Bom, falamos de Palmeiras, olha, falamos o pessoal de aqui, ó, milhão aqui, ó, no Inter Miami aqui, ó. Ah, tá bom. Mas milhão tá pagando, não. Zebra, lógico. Estão pagando bem aí, hein? Ó, falamos de Palmeiras, Botafogo, vamos falar de Flamengo. E o Flamengo? Cheirinho de vice? Olha, o Flamengo é o seguinte... Eu acho que o Flamengo no primeiro jogo ali... o Flamengo ganhou, mas deu uma sorte do caramba, né? Não, o Flamengo no primeiro jogo, assim... deu mais ou menos. Deu uma sorte, né? Agora, virou perdendo o jogo. Agora contra o Chelsea...
que é o jogo que a gente estava falando agora há pouco, para nossa audiência rotativa. Para quem não viu o jogo contra o Chelsea, teve um lance, para quem gosta de futebol, que foi idêntico ao pênalti que o Flamengo ganhou, né, que foi agraciado no Parque Antártica, no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, em cima do Arrascaeta. O zagueiro do Palmeiras, Murilo, passou a mãozinha assim na barriga do Arrascaeta, em vez dele cair para trás, né, tomou uma pressão aqui na barriga, ele caiu para frente. Ele tomou uma passada de mão na barriguinha e caiu pra frente. Foi a primeira vez que eu vi um jogador que é empurrado pra trás, na caiu barriga. pra frente. Ele tomou um empurrão pra trás e caiu pra frente. Aí o juiz, pênalti. Aí contra o Chelsea, tava 1-0 o Chelsea agora, acabou. Esse jogo foi no final de semana, no começo no final da semana passada. O Chelsea ganhou de 1-0, aí mesmo lance. O jogador do Flamengo foi lá e meteu a mãozinha aqui na barriga do jogador do Chelsea, ele caiu, aí o juiz nada, segue o jogo. Contra o Flamengo, nada, segue o jogo. Então, Léo, respondendo a sua pergunta, o Flamengo não é que ele sofreu, ele foi ajudado pela arbitragem, porque tava 1-0, e aí no fim do jogo acabou ganhando o jogo 3-1. Porque tinha mais perna que o Chelsea. Inclusive não é o melhor Chelsea dos últimos tempos. Nossa, o Chelsea, pelo amor de Deus. É um Chelsea bem ruim. Achou 2 golzinhos ali. É um Chelsea bem ruim, né? O pessoal só fala o quê? Daquele Palmer lá. O Cole Palmer. Cole Palmer. Cole Então Palmer. só esse cara, do resto. E não achou dois golzinhos ali? Cara, eu não acho que achou. Agora, assim, a grande sacada desse grupo, na verdade, foi o primeiro jogo, né? Porque contra o Esperance de Tunis, o Flamengo ganhou de 2-0, mas, cara, os caras são fortes, velho. Tipo, um time mais truculento. Só que o Flamengo chegou com um time um pouco melhor, assim, fisicamente. Agora, contra o Chelsea, teve aquele lancezinho meio estranho. Agora, a grande sacada do grupo foi o Los Angeles Galaxy não ter ganho do Esperance. Perdeu. Porque aí ia botar pressão nesse jogo do próximo jogo de amanhã contra o Flamengo. Porque o Flamengo ia ter que ganhar de todo jeito dos caras, porque era um confronto meio que direto. Assim. Agora, praticamente tá eliminado e o Flamengo se classificou. Só que no caminho do Flamengo, sabe quem pode aparecer, Léo? No caminhozinho do Flamengo? O PSG. PSG pode aparecer no caminhozinho do Flamengo. Aí vai ser bom. Quer dizer, vamos pensar assim, se os caras acordar pra vida, né? Porque no jogo contra o Botafogo... Eles jogaram muito contra o Botafogo. Ah, mas não. Jogaram muito. Podia jogar mais. Não, jogaram muito. Pressionaram, apertaram, amassaram. Aí, que o Botafogo tipo assim, se defendeu muito aí bem. os caras estão... Não, calma. Não, ó, o Botafogo se defendeu muito. Tipo, os caras começaram a soltar a cavalaria deles lá, Cavalaria. quase no final do jogo, velho. Todo mundo no banco. Então, tipo, entendeu? não, se o PSG acordar pra vida, esquece. Tá dormindo ainda. Um monte de europeu ainda tá dormindo. Menos o Bayern de Munique. Ó, a Aline... O que nasce a chance dos clubes brasileiros, dos clubes de outros continentes contra os europeus? O que abre a chance é que eles não estudam e eles vão querer sair pra jogar. E isso pra nós é ótimo, quem quer sair pra jogar com a gente. Sim, porque aí dá chance pra gente fazer gol. É igual aconteceu com o Botafogo. Isso. Eles deram chance de ele dar um contra-ataque e matar o jogo. Sim. É o que pode acontecer com o Palmeiras, com o Flamengo. Agora, Com o Beraldo na zaga. vai começar a mudar um pouquinho. Time meio reserva. Nas oitavas começa a mudar um pouquinho. Porque os caras vão jogar mais sério. Os caras né? já começam a jogar mais sério, já começam a analisar, falam, opa, peraí. Duvido que se tivesse o Marquinhos ali, olha como que foi os aquilo. 3 primeiros jogos. Entendeu? Já começa a analisar mais, aí o negócio começa a endoidar mais. E os caras vão ter lastro, né? Porque eles já vão ter os 3 jogos da fase anterior do time, né? Então, por exemplo, os sul-americanos que passaram, o River, por exemplo, o Boca, o próprio Palmeiras, né? Que deve passar hoje, o Flamengo que já passou, o Botafogo. Os europeus vão ter já um lastro, assim, de ver, falar assim, ó, agora eu já sei mais ou menos como os caras jogam. E outra, o europeu, ele entrou nesse campeonato pra quê? Pra não passar vergonha, entre aspas. Mas um já tá passando, porque o Atlético de Madrid foi eliminado hoje. Então. Já passou Caiu. Agora, o que eu vejo, na verdade, dos europeus é o seguinte, os caras querem, a campanha dos caras é assim, chegar numa semifinal. Aí, quem ganhar, ganhou, quem passar, passou, porque uma semifinal, se a gente for analisar friamente, pode ter Real Madrid, Bayern, PSG e o Manchester City. Pode ser a semifinal pode ser esses 4 clubes. E aí, desses 4 clubes, qualquer um pode ser campeão. Porque são, entre aspas, os melhores clubes da Europa hoje, na atualidade. Os últimos campeões de Champions, tal, inclusive. Então... Quando a funila fica Quando embaçada. afunilar, cara, você vai pensar em pegar esses caras... Então você acha o cruzamento que, tipo assim, os caras estão empurrando com a barriga até lá. Eu não sei se estão empurrando com a barriga, mas assim, pensa que na teoria... Poupando, ó o PSG, poupando... Na teoria, na os caras são mais fortes, na teoria. Que na prática a gente tá vendo que não. Mas na teoria, porque assim, vamos falar sério agora. Com vontade, os caras entrando com vontade, sabe? Jogando um jogo de semifinal de Champions. Você acha que o PSG perderia do Botafogo? Com o time titular, tá? Porque não foi o time titular. Não foi o time titular. Não foi o time titular, foi um mistão.
Não perderia, assim, eu acho que tem jogo, tá? Eu acho que tem jogo. Como teve Palmeiras e Chelsea, foi 1-1, o Palmeiras perdeu com o pênalti de Mandráquio, que nunca dão, o cara virou com a mão grudada no corpo, a bola bateu no braço dele e deram pênalti. Nunca dão esse pênalti, aí deram pênalti Eu só acho pro Chelsea que... na final. O Palmeiras teve jogo, o Flamengo teve jogo contra o Liverpool, teve jogo. Assim, não dá pra dizer que o Flamengo foi amassado, tal. Teve momentos que sim, e teve momentos que o Flamengo comandou o jogo, ele poderia ter ganho, concorda? Tô mentindo? Sim. O próprio Corinthians contra o Chelsea. Cara, o Corinthians assim, foi amassado. Ele fez um gol cagado lá no final. Aí não tem o que falar. Porque o Corinthians é time ruim. Deu um chute no gol. Que isso, mano. Você é louco, guerreiro. Pá, toma. Um chute, na verdade foi uma cabeçada, né? Uma cabeçada. E foi uma cagada. Bateu na bunda de um, nas costas do outro, na trave, voltou, na orelha do Bangandula. E aí achou um golzinho. Mas. Sim, E o Chelsea desacreditou também, né? Desacreditou que também. sair com até os caras no banco, deixou os caras no banco. O Ramiro lá que vocês Então, ele contrataram. desacreditou. Mas todo mundo desacredita do brasileiro, né? O que acontece, eles desacreditam, caras entram agora já não ganhou, né? mais. Passando o clube pras oitavas, pera aí, o negócio afunilou. Já deu pra estudar o jogo aqui. O negócio vai ficar doido. Porque, ó, o Real né? Madrid não tá jogando. Meu, é triste, mano. Real Madrid não tá jogando também. Parece que estão todo mundo comendo aquela feijoada, tá ligado? Mas, Aquela ó, vou te Mas falar, o Real Madrid mas mudou eu- muito também ali o Mudou. elenco. E eu vou né? te falar, O que aconteceu ali? o Real Madrid, cara, ele tem uma questão assim, na Espanha não tá ganhando nada. Também, porque ele perdeu a Copa do Rei, tomou uma lavada de 4-0 do Barcelona, perdeu o Campeonato Espanhol também tomando uma lapada do Barcelona, perdeu foi eliminado na Champions, nas oitavas. Nas oitavas, o Real Madrid caiu. Então assim, cara, analisando friamente, Léo, o Real Madrid faz muito tempo que não joga nada, né? A grande questão é, nesse campeonato que eles estão lidando como se fosse uma intertemporada, né? Uma pré-temporada, na verdade, intertemporada é pra gente. Uma pré-temporada, eles ainda não apresentaram os novos jogadores, assim, né? Que vieram pra jogar mesmo o Alexander Arnold, né? O lateral. Tem um zagueiro também que chegou agora, mas assim, quem que vai vir pro ataque, né? Eles falam, não, a gente vai ter que contratar, tá? Já botar mais um cara, tal, mais um ponta. O Rodrigo, vai ficar ou não vai? O Endrick tá machucado, nem foi, tá na Espanha. Treinando, teve uma lesão na coxa. Ficou fora do Mundial. Então, assim, você para pensar, também os caras não estão com força máxima 100%. Estão remendados, Exato, e já não estavam num ano bom. E aí estão remendando, mesmo assim, estão classificando. Sim. Entende? E assim, vai ser um time que vai chegar lá numa quarta de final, oitava de final, se pegar algum time sul-americano, vai dar trabalho. Não vai ser fácil passar. Se você faz a simulação aí, cara, vou te falar que é bem difícil, a chance é bem complicado da gente conseguir ter um chaveamento favorável para os times. Porque, ó, a minha simulação que eu tinha feito aqui, o Real Madrid, se passar em primeiro e a Juventus em segundo grupo, é Real Madrid e Juventus. Tá jogando bem a Juventus, hein? Tô Real Madrid, gostando, hein? então, o time joga bem. Real Madrid e Juventus. Se o Real Madrid passar, pega o vencedor de River Plate ou o Borussia Dortmund, por exemplo, aqui. Aí o Real Madrid passa. Aí no outro lado a gente pode ter o PSG. Passando que o PSG classificou em primeiro, deve pegar o Porto ou o Inter Miami, sei lá quem for ficar em segundo no grupo do Palmeiras. Então o PSG deve passar. E aí na sequência o PSG pega o Chelsea, por exemplo. E aí deve passar pelo Chelsea também. E aí a semifinal seria Real Madrid e PSG. Do lado do Palmeiras, aqui eu tinha colocado o Atlético de Madrid, vai ser o Botafogo, né? O Botafogo conseguiu eliminar o Atlético de Madrid. Você colocou o Atlético, Eu coloquei na minha simulação. Botafogo. Essa aqui era a minha simulação, eu dei um print antes de começar o campeonato. Eu tinha eliminado, porque o Botafogo, entre aspas, era a terceira força do grupo. Aqui eu botei Bayern e Flamengo. Nossa, a gente tem Bayern ainda ou não? Tem. A gente tem o Bayern nas quartas. Então Palmeiras e Bayern, né? Se o Palmeiras passar do Botafogo nas oitavas, ou o Botafogo passar que seja, mas vai passar o Palmeiras, óbvio. A gente tem só o Bayern de Munique, Nossa tranquilinho, senhora. na quarta de final. Nós podemos ter PSG e Bayern de Munique. Isso, exatamente. Aí no outro lado dessa mesma chave, Pedreira papel demais. Palmeiras, a gente tem Inter de Milão e Fluminense, provavelmente, vai ser o chaveamento. E do outro lado, o Manchester City contra o RB Salzburg, da Áustria. Então, se o Palmeiras passar do Bayern numa possível quartas de final, pega só o Manchester City na semifinal. Tranquilo. Nossa. Ou se o Palmeiras for eliminado pelo Bayern, é a semifinal que eu falei, que vai ser Manchester City, Bayern de um lado, Real Madrid e PSG do outro. Essa é a semifinal que, entre aspas, ainda na teoria, se for montar o campeonato antes dele começar, pensando essa, que né? Essa Inter não vai nem aparecer aqui, velho. Esquece essa Inter aí. Essa Inter tá horrível. Não vai classificar, não? Nossa, velho, é triste esses Não caras. sei, mas vamos ver. Agora, a gente tem o campeonato de zebras, né? Então, Tô tudo curando pode um acontecer grupinho. ainda. Tudo pode acontecer nesse campeonato de clubes. Isso é muito legal, né? A FIFA Não, acertou muito. isso, ó. A FIFA É acertou o muito. Na minha opinião, o melhor campeonato do mundo. Maravilhoso. Não tem. Olha, e as torcidas que estão fazendo? Grupos, opa. Espetacular. É isso que eu quero. Espetacular. A gente tá no pré-jogo agora do Palmeiras, né? Então você que tá chegando agora na nossa live, daqui a pouquinho, 10 horas da noite, tem Palmeiras e Inter Miami, o catadão do time do Messi lá e tal. E aí, o que vocês vão ver? A torcida do Palmeiras já tá em mais de 30 mil
pessoas lá no Hard Rock Stadium em Miami. Mais de 30 mil palmeirenses. E a galera que tá lá, eu tô vendo nos comentários dos meus amigos que estão lá, tá ensurdecedor o estádio da gritaria na escalação do Palmeiras que acabou de passar no telão lá no estádio.